Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente para mais um encontro do nosso programa de monitoria de ciências básicas e biossegurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de desinfecção e de esterilização. Bom, vamos começar falando um pouquinho de história. Ignaz Semmelweis, ele foi um médico húngaro, né, do século XIX, 1840, 1847, que contribuíam imensamente para os processos de asepsia e antisepsia cirúrgicos. Naquela época, no hospital em que ele trabalhava, que era vinculado a uma universidade, ele percebeu, chamou a atenção dele, o grande número de mulheres puérperes que morriam de febre pós-parto. Ele identificou que entre as parteiras, o número de morte dessas puérperes era muito menor do que entre os estudantes de medicina. Ele então buscou motivos para isso e ele cogitou a possibilidade de que os estudantes de medicina que manuseavam e trabalhavam em diversas áreas do hospital, inclusive no necrotério, pudessem estar transportando em suas mãos partículas que ele chamou de partículas cadavéricas. Anos mais tarde, a gente vai ter as contribuições e as vinculações às questões microbiológicas. A gente vai dar nomes a essas partículas cadavéricas que eram micro-organismos, provavelmente presentes, né, nas mãos daqueles estudantes, que causavam infecções nas puérperes. Né? Como as parteiras não tinham contato com essa aula de necropsia, elas não carregavam essas partículas, não carregavam esses micro-organismos em suas mãos. Então, o Semmelweis ele traz essa possibilidade, né? Ele leva para os seus superiores essa questão de que era necessário uma melhor higienização das mãos desses profissionais de saúde, porque eles provavelmente estariam carregando essas partículas e isso estaria causando. A ideia não foi bem recebida, inclusive por conta de Semmelweis ser estrangeiro no hospital em que ele trabalhava. Então ele foi demitido tempos depois. E no outro hospital em que ele foi trabalhar, em Budapeste, ele levou essa ideia e conseguiu reduzir significativamente os números de mulheres que morriam no puerpério. Então ele deu essa contribuição para a asepsia e antisepsia, que são técnicas que a gente vai conhecer nesse encontro de hoje. A gente vai relembrar, né? Vocês já viram isso com a Adriana, vocês vão relembrar nesse encontro de hoje. Então, esse foi Ignaz. E a contribuição dele imensamente relevante para a história cirúrgica. E também para todo o contexto de biossegurança, claro. Os endósporos são formas bacterianas que se encontram em condições de desenvolvimento, metabolismo e replicação prejudicados por fatores ambientais e nutricionais. São espécimes resistentes a condições um tanto inóspitas que requerem um certo cuidado durante os processos de esterilização e desinfecção, como a gente vai ver e conhecer mais para frente. Os biocidas a gente vai chamar de toda substância, quando agente químico, né, capaz de causar algum tipo de inativação ou destruição de micro-organismos. A gente vai ter aqueles de amplo espectro que vão inativar, que a gente chama, que recebem os sufixos estático. A gente vai ter os bacteriostáticos, os fungistáticos, os virostáticos, que são aqueles que vão causar inibição do micro-organismo, sem não necessariamente destruí-lo. Eles vão migrar para formas inativas, né? Talvez por um processo de inativação enzimática, alguma coisa nesse sentido. E também a gente vai ter aqueles que vão receber o prefixo SIDA, que é relacionado à morte desses micro-organismos. A gente vai ter os esporicidas, os viruicidas, os bactericidas, os fungicidas. Então, temos os estáticos e os SIDAs. Os estáticos vão visar a inativação daqueles micro-organismos, enquanto os SIDAs vão fazer a sua destruição. A gente vai ver como que acontece essa destruição. Ou vai inativar uma enzima, ou vai inativar um componente celular macronutricional, como uma proteína de membrana, um lipídio de membrana, um lipopolissacarídeo de membrana, alguma coisa nesse sentido também.
ou até mesmo a causar danos aos ácidos nucleicos, né? Por exemplo, dos vírus, a gente pode ter virucidas que causam danos diretos aos ácidos nucleicos, como o RNA ou o DNA viral. Quando a gente escuta falar de antibiótico, a primeira coisa que a gente vai relacionar é o uso do fármaco, né? E com relação ao combate em bactérias. Mas, na verdade, antibióticos representam um amplo espectro de substâncias sintéticas ou naturais que vão incluir as capacidades de inativação ou de destruição de bactérias seletas, ou também pode ser aplicado em englobar, perdão, outros micro-organismos como os fungos, por exemplo. Os antissépticos são produtos que a gente vai usar para antisepsia. São biocidas, né? São substâncias que causam inativação ou destruição de micro-organismos que se aplicam a tecidos vivos. A gente vai conhecer o conceito de asepsia. Então a gente vai começar a diferenciar desde agora. A antisepsia ela vai ser usada em tecidos vivos. Asepsia, antisepsia das mãos, das mucosas, região de aplicação de injeções, campos cirúrgicos, região para coleta de materiais como sangue, punção lombar. Então, toda vez que eu estiver falando de um tecido vivo que for para higienizar as mãos, olhos, uma área de corte para uma incisão cirúrgica, eu vou estar falando de procedimentos antissépticos. A dica que eu dou é meio trivial, mas é lembrar do Protex. Protex tem função antisséptica. Então, sabonete antisséptico. Então, o sabonete vai aonde? Vai em superfícies do corpo. Então, toda vez que eu estiver falando de corpo, eu estou falando de antisepsia. Beleza? É uma dica aí para criar um gatilho para lembrar com mais facilidade de nunca confundir antisepsia com asepsia. São situações diferentes, como a gente vai ver nos próximos slides. Já os desinfetantes, né, eu vou usar em processos assépticos. Aqui o enunciado ele traz uma ideia que pode até levar um pouquinho à dúvida. Antissépticos são similares aos desinfetantes. Desinfetantes são assépticos. Então, os antissépticos são similares aos assépticos. Os dois vão causar funções biostáticas ou biocidas, né? Inativando ou destruindo micro-organismos. No entanto, os desinfetantes que são usados para processos assépticos, eles são usados para objetos e superfícies, objetos inanimados e superfícies em geral, mesas microscópicas, bancadas, pisos, paredes, é, instrumentos cirúrgicos, né? Eles podem ser esporostáticos, mas no entanto não necessariamente esporocidas. São produtos, né, que a gente vai ver alguma gama, uma certa quantidade de produtos químicos que podem ser empregados nesses processos que vão inativar ou destruir micro-organismos em superfícies não orgânicas, ou seja, em tecidos não vivos, né, objetos animados ou superfícies. Então, não confundir a antisepsia com a asepsia, conforme dito, e o que eu estou frisando bastante é que antisepsia ela vai estar relacionada a um tecido vivo, né? Ela vai objetivar a diminuição da carga microbiana nos tecidos do paciente, por exemplo, né? Ou nos tecidos do profissional que vai lidar com uma incisão cirúrgica, ou vai lidar com um material estéril, ou vai lidar com uma secreção, alguma coisa nesse sentido. Já a asepsia, eu estou falando de artigos, de superfícies. Trata-se da diminuição da carga microbiana em seres inanimados, né? A limpeza é um procedimento complementar aos processos antissépticos e assépticos. Trata-se da remoção de sujidade e detritos, uma forma de você reduzir a quantidade de material orgânico, né, ou de material infectante que você tem em uma determinada superfície para diminuir a carga microbiana, para a partir daí você partir para um outro processo químico de maior potência para remoção, objetivando a desinfecção ou a esterilização daquela superfície ou daquele instrumento, né?
Se trata de remover a sujeira visível, causando uma redução ou destruição da quantidade de micro-organismos, conforme dito, para evitar o controle da disseminação da contaminação, né? Nesse caso, também vale frisar que essa remoção dessa sujeira excessiva, ela também favorece os processos químicos que se tornam menos eficazes na maior presença de quantidade de matéria orgânica. Então, remover esse excesso de matéria orgânica é fundamental para você obter um processo de esterilização, de desinfecção mais consistente, de uma forma mais adequada e eficaz. Ela pode se iniciar através dos processos químicos, como o uso de sabonetes, detergentes e enzimas, forma mecânica através do esfregar manual, utilizando uma vassoura, esponja, escova e pano, se tratando de superfícies, né, ou de objetos, e também por função térmica, redução da viscosidade da gordura através de calor. Né? Você consegue, através da elevação de temperatura, tirar a solidez do estado da gordura e trazer para um estado de óleo. Aqui eu trago alguns agentes químicos que podem ser utilizados nesse processo de limpeza, como os detergentes, né? Que agem sobre as gorduras e também têm a capacidade de retirar a matéria orgânica. E também existem detergentes enzimáticos, que têm um princípio ativo, que são as enzimas. Enzimas são proteínas catalisadoras. São proteínas, são catálises, né? Proteínas catalisadoras. Em sua maioria, a gente vai ver que existe uma pequena população de enzimas que são RNAs não codificantes, que exercem a função enzimática, mas a grande maioria das enzimas são proteínas e elas atuam como uma catálise, uma forma de catalisar, ou seja, de acelerar determinados processos bioquímicos. A gente vai ter as proteases, que vão acelerar a degradação de proteínas, as amilases, que vão decompor os polissacarídeos, e as lipases, que vão acelerar o processo de degradação das moléculas lipídicas. Esses detergentes enzimáticos eles ajudam, né, na limpeza completa dos materiais, diminuindo grande parte dos micro-organismos dos objetos. Por quê? Porque o micro-organismo é a estrutura externa, a parede celular, ou às vezes até mesmo no caso de um vírus, a gente tem receptores de membrana que são compostos por essas matérias orgânicas, né, proteínas, lipídios, formas específicas de carboidrato associadas a lipídios ou proteínas. Então, essas enzimas vão atuar sobre essas estruturas, degradando e impossibilitando, tornando inviáveis a contaminação por esses micro-organismos, né, de modo a inativar ou até mesmo destruir e impedir a sua capacidade replicativa ou infectiva. Para frisar aqui, o processo de desinfecção ele deve ser entendido então como um processo para eliminar ou destruir todos os micro-organismos na forma vegetativa, independente de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos animados. Né? Mais uma vez, a gente frisa que a questão são objetos animados, superfícies, estruturas que não são material tecido orgânico. A destruição de algumas bactérias no fósforo sporulado também pode acontecer, mas não se tem o controle e a garantia desse resultado. Então, assim, existem formas mais resistentes, como os prions, bactérias endósporas, que terminam resistindo. Mas no processo de desinfecção e de esterilização, eles são eficazes quando eles conseguem reduzir absurdamente a quantidade da população microbiana naqueles utensílios. Então, a gente vai ver mais para frente que existem formas de você acompanhar e validar esses processos para saber se realmente está acontecendo uma diminuição significativa nessa população microbiana que possa gerar um processo eficaz que não ofereça risco ao meu paciente, que não ofereça risco ao meu procedimento, que não ofereça risco ao meu pesquisador, beleza?